tenho ele, né, Manuel Melo, que vai palestrar aqui no quarto encontro de naturista do Ceará. Manuel Melo, que ele é psicólogo clínico, formado pela Universidade de Fortaleza, também é engenheiro químico, são áreas bem distintas, né? E naturista, né? Manuel, seja bem-vindo ao nosso podcast da ANASE, onde a gente está aqui nesse espaço para levar informação e conhecimento sobre o movimento. E eu gostaria que você pudesse contar um pouquinho para quem está em casa, né, se apresentar e contar um pouquinho para quem está em casa como foi que iniciou essa vivência com o naturista. Eu sou naturista há 30 anos, como você falou, eu sou psicólogo, e no meu trabalho, usando curso, eu fiz o meu trabalho sobre o naturismo. Né? E hoje eu estou lançando essa revista baseado justamente no meu TCC, no meu trabalho de conclusão do Manuel vai palestrar e hoje, né, está lançando em primeira mão uma revista que fala, inclusive, o tema, né, da palestra do Manuel, que é quando nos despimos, tiramos mais do que as roupas. Mostrei, Manuel, para quem está nos assistindo, a sua revista, capa dela, que está sendo lançada hoje, baseada no estudo que você fez, né, em relação ao naturismo. Manuel, eu queria que você pudesse contar para a gente um pouquinho como foi a escolha de, você falou que já tem 30 anos, né? Como foi o pontapé inicial para você libertar e viver e ser naturista? Isso foi uma das indagações que eu fiz nesse meu trabalho. Por que é tão fácil para algumas pessoas tirarem a roupa e outras não? Por que é tão fácil a gente chegar num ambiente desse, ficar totalmente sem roupa e as pessoas não conseguem? Nesse meu trabalho, né, no curso, a conclusão que nós chegamos foram 3 motivos principais. Um estético, outro cultural e outro religioso. Então, são esses três fatores principais que fazem com que as pessoas não tirem a roupa. E foram essas inquietações que eu tive. O que me fazia dirigir até Tambaba, que é a nossa praia oficial mais próxima de Fortaleza, que fica a 650 quilômetros, perto de João Pessoa, o que me fazia ir para lá e voltar? Não era só tirar roupa. O naturismo é muito mais do que tirar roupa. Que é justamente o tema da minha revista. E nós ensinos, nós tiramos mais do que a roupa. Então foi isso que essa inquietação que eu tive para fazer justamente esse trabalho. E é sobre isso, né, Manuel? Assim, a gente já conversou bastante em relação ao quanto é uma ação libertadora e o quanto é importante a gente trabalhar isso, principalmente você como psicólogo, né? Mentalmente, para a gente poder ficar bem com o próprio corpo. Eu creio que o naturista vê muito disso, de como a gente fala, não é só tirar a roupa, e sim se respeitar, se aceitar, se gostar com o próprio corpo. E como você também falou, a gente já falou muito aqui que também tem na sua revista, e o quanto, se a gente parar para pensar, é a forma natural, é como Deus criou a gente, né? É como a gente foi criado, era como a gente vivia e deveria ter vivido a vida inteira, se não fosse o pecado que transformou o ver o outro despido de uma forma retraída e de vergonha. Isso, pensar. E foi o pecado que fez isso, né? E é uma questão até que eu acho muito importante ser tratada, como você falou, se despir não é só tirar a roupa. Ele envolve inúmeras coisas, inúmeras possibilidades, inúmeras formas de se sentir e de se ver, né? Então, assim, se você puder contar um pouquinho para quem está nos assistindo, o que vai ser falado hoje na sua palestra aqui, qual é deixei uns minutinhos sobre o assunto que vai ser tratado hoje. O que nós vamos falar hoje, eu vou falar um pouco
o histórico do naturismo, né, desde o pecado original de Adão e Eva, o primeiro fruto proibido, eles tiveram vergonha dos seus próprios corpos, né? E aí passa também pelo descobrimento do Brasil, onde os portugueses, quando chegaram aqui às praias baianas, né, viram as Índias nuas. Isso foi muito impactante para eles. E os índios, né, as índias foram os primeiros naturistas, né, daqui do Brasil. E chego até o que eu falo no capítulo, que é a sociedade do espetáculo. Isso que é o ponto crucial para o meu trabalho, que é aí onde entra o trabalho da psicologia. Hoje nós vivemos uma sociedade muito vigiada. Haja vista que, por exemplo, há 100 anos atrás, as vestimentas da gente eram paletós, as mulheres de roupas longas, apesar de que o Brasil ser um país tropical, um país quente, mas eram ditadas essas normas de como se vestir. E hoje, de algum tempo para cá, nós vivemos, né, andamos nas ruas quase despidos, né, com shorts, com roupas bem leves, né, aparentemente bem se mostrando um pouco. Mas isso só parece que nós estamos libertos. Há uma vigilância muito grande aí, onde essa sociedade do espetáculo nos conduz. Que é o que? A gente pode andar sim, quase vestido, não como era antes, né, há 100 anos atrás, mas você tem que estar malhado, tem que estar jovem, tem que estar sarado. Né? E o pior disso, magro, né, tudo isso. E o pior, eles nos dão a receita. São as academias, são as cirurgias bariátricas, os regimes. E se você não fizer, se você não conseguir, parece ser um fracassado. Você não consegue. Onde todo mundo consegue. Então isso é muito cruel, porque essa vigilância hoje está dentro de nós, não fora, como era antigamente. E aqui no naturismo, parece que a gente fica bem mais tranquilo em relação a tudo isso. Porque aqui não há olhar, não há julgamentos. E outra coisa também, quando eu falo aqui da minha revista, que quando nós tiramos as roupas, né, nós tiramos mais do que a roupa. O que eu quero dizer com isso? É que no naturismo a gente se iguala, nós estamos aqui todos nus. Né? Uma pessoa que usa uma roupa de gripe, de repente uma etiqueta faz por suposição, a pessoa tem uma classe social maior. Aqui, não tem julgamentos, não tem julgamentos. Não tem o olhar negativo para o corpo do outro, que eu acho que hoje em dia é muito comum. A gente, na vivência tradicional de roupa de biquíni, a gente julga muito, como você falou, é muito tabu hoje, padrões, né? Exigência de padrões que muitas vezes não existe, e aí a gente tem as redes sociais para os filtros e né, as mexidas aí nas fotos que ilude muito, e eu acho muito isso, que tem o respeito, que tem o não julgamento, como você falou, não tem, eu acho que nem que tivesse algo que identificasse padrões financeiros, a minha vivência aqui, a minha experiência é que não existe esse olhar, muito ao contrário. Existe realmente o olhar normal, simples, tradicional um para o outro, que eu acho que era o que, como você falou, né, Adão e Eva vivenciava na época antes do pecado, né, de comer o fruto. Assim, Emanuel, eu queria que você, né, como psicólogo, também pudesse falar pra gente, assim, porque hoje em dia muita gente confunde o naturismo com o nudez, né? Na sua visão, o que é o naturismo de verdade? As pessoas confundem muito nudismo com naturismo. O nudismo nada mais é do que tirar a roupa. Tá? O naturismo é muito mais do que isso. Quando nós tiramos as roupas, a gente tira essa blindagem da gente, tira esses a priori, a gente fica muito mais autêntico, fica muito mais terapêutico, terapêutico o naturismo, porque a autoestima fica muito elevada, a gente fica se sentindo bem. E nos dias de hoje, eu costumo falar, principalmente jovens e adolescentes, haja vista que de 2013 para 2023 houve um aumento de suicídio em 81% entre crianças de 10 a 14 anos. E de 113% de 15 anos a 29 anos. Então o impacto é muito grande com as redes sociais. A comparação. Hoje, que eu recebo
desses adolescentes na clínica é muito grande, porque eles se comparam muito uns aos outros. Eu costumo dizer a eles, porque é cruel essa comparação, porque eles comparam o seu bastidor com o palco dos outros, porque as pessoas só colocam viagens, comidas, restaurantes, e as pessoas ficam deprimidas porque ela conhece o palco dela, que é os bastidores dela, que é a vida real, que não é colocada nas redes sociais. Então fica uma discrepância muito grande. E às vezes é tão fake news, né? Porque a gente já teve. Não, eu digo assim, a gente tem história de pessoas que postavam inúmeros cantos, como se tivesse, né? Em situações maravilhosas, mas na verdade era montagem, era. A gente, infelizmente, a rede social faz muito isso. E o pessoal fala muito assim, que às vezes o pessoal olha muito pro quintal. Ah, o quintal do próximo tá muito bonito, tá muito bem cuidado, e não olha pro seu próprio quintal, né? E o pior é que às vezes a grama do vizinho, você está falando, às vezes a pessoa compara a grama do vizinho, é mais verde que a sua, só que muitas vezes a grama do vizinho ela é artificial. E outra coisa, se você parar de só olhar para a grama do vizinho e cuidar da sua grama, talvez a sua grama vai ficar melhor do que a grama dele. É assim, como na questão de psicólogo, né? Como psicólogo, o que o naturismo pode ser, de que forma o naturismo pode ser terapêutico? O naturismo pode ser terapêutico à medida que a gente assume o nosso corpo. E quando a gente assume o nosso corpo, cai por terra essas comparações que eu acabei de dizer. As pessoas ficam mais autênticas, menos artificiais, menos mudadas. Nós estamos mais em conexão com a terra. O tema desse encontro é sobre o meio ambiente. Olha, eu estou descalço, nós estamos descalços aqui, nós estamos com a cabeça arejada. Então, esse caminho do meio ambiente também é terapêutico, para nos deixar mais humanos. Aqui nós temos uma pessoa, um ser humano inserido na natureza, e não distante dele. Então, isso é muito terapêutico. E a gente estamos leve, né? E realmente acho que tem a ver, como a gente fala, né? Que o naturista, ele anda junto com a natureza e é muito... É uma vida assim, muito tranquila, muito gostosa, porque, como você falou, a gente tá... Eu sempre brinco, isso não é trabalho, é um trabalho difícil, né? Mas é uma brincadeira, porque, como você falou, eu tô leve, eu tô descalço, eu tô à vontade, e eu acho que isso é muito importante e realmente tratar e cuidar da mente, né? Então, assim, também queria que você pudesse dizer, existe alguma técnica ou abordagem terapêutica que você une ao naturismo para promover cura e conexão? A abordagem que eu uso quando eu falo com alguns clientes meus, que é justamente olhar para dentro de si, olhar para o eu mesmo. Eu costumo brincar com as pessoas dizendo que o segredo da felicidade é nós sermos coerentes com o que eu penso, o que eu digo e o que eu faço. Então, quando você tem essa linearidade, a gente se torna um eu autêntico. Sendo um eu autêntico, a gente deixa para trás aqueles grilhões, aquelas depressões, que é justamente a depressão é o excesso do passado, ou a ser ansioso, a ansiedade, que é o excesso do futuro. Então, nós nos tornamos presente. É o que nós temos agora. A única coisa que nós temos é o estar presente. Então, o naturismo nos leva a isso. Tudo que nós temos é isso, é agora. Então, dessa forma, nós ficamos mais leves e mais integrados na natureza. O naturismo, ele prega muito a questão do respeito, o não julgamento e a liberdade, não é isso? Então, eu queria que você dissesse como esses princípios são vivenciados na prática dentro da comunidade naturista. Aqui dentro da comunidade, a gente aqui consegue totalmente desassociar a nudez do sexo. Então, isso já dá um alívio muito grande, dá um bem-estar muito grande. Eu não sei ao certo por que as pessoas ligam nudez ao sexo. A impressão que eu tenho é que quando nós estamos nus, ou é para tomar banho, ou é para fazer sexo. E aqui não, nós estamos nus, nem para tomar banho toda hora, nem para fazer sexo. Nós estamos aqui nus porque nós queremos estar inseridos na natureza. Em relação ao acolhimento, como é que funciona? Você pode deixar para quem está nos ouvindo
como é que funciona o acolhimento de novos participantes? Esse acolhimento ele é feito de uma forma que nós vemos só a pessoa, ela como um ser integral. Aqui nós não estamos nem um pouco preocupados qual é a religião, qual é o partido político, qual é a orientação sexual, se tem dinheiro, se não tem dinheiro, qual é a cor da pele. O que nós fazemos aqui, ao acolher a pessoa, nós acolhemos o ser por inteiro. Eu acho que essa é a grande diferença, sem comparações, sem distinções, sem diferença. Tem algo assim muito importante em que as pessoas precisam saber antes de participar de um encontro como esse? Para chegar até aqui, o Evandro, né, que é o nosso presidente, ele faz muito bem, ele faz algumas palestras antes da pessoa vir, porque tem muita fantasia. Vai ser, é um desfile de nudez, é isso, é aquilo outro, é sexo, como falei anteriormente, e não tem nada disso. Eu acho que o preparo é justamente quebrar esses preconceitos que as pessoas têm em relação ao naturista. Então quer dizer que é importante a pessoa procurar, antes de participar de um evento como esse, saber e conhecer sobre o tema. Exatamente. No nosso caso aqui no Ceará, né, a ANAS, ela faz muito bem isso aí, que é justamente orientar, falar o que realmente acontece num evento como esse. Legal, e é uma coisa que a gente falou muito aqui, que um evento como esse, ele não é só o encontro para estar junto sem roupa, e sim o encontro em que a gente tem o contato com a natureza, o cuidado com palestra que vai falar e vai inspirar a continuar e a novas curas, né? Que foi também uma coisa que aconteceu hoje mesmo com a terapeuta Janaína, que é de tratar do corpo, da alma, não é só se despir e estar junto, né? E o cuidado e o respeito com o próximo. Então, assim, para a gente finalizar aqui esse bate-papo nesse momento aqui com chave de ouro, eu queria que você pudesse deixar aí como reflexão, né? O naturismo, como você sente essa conexão em sua própria vida. E, após isso, deixar um convite aí para quem está em casa, para vir conhecer a Narce e conhecer e ter essa vivência. Eu costumo dizer que quem não procura saber não tem o direito de optar. Então, procure saber hoje nas redes sociais. Nós temos no nosso Instagram, a NAS. Vamos procurar ter informações para saber realmente o que é, para tirar esses preconceitos, esses sabores. E a partir disso, se a pessoa tiver a vontade, tiver interesse, vão ver que na frente é muito mais do que tirar a roupa. Tiramos a roupa, nós estamos aqui, né, você falou, tem a parte de conversão, tem a parte de karaokê, de entretenimento, mas temos palestras sobre o corpo, sobre espírito, de yoga, sobre cirurgia, como afeta isso. Então, o meu convite que eu faço é isso: procure a NAS, procure a gente para saber como é que funciona, e se você quiser a isso, será muito bem-vindo. E se sintam bem, né? Independente de estar aqui em grupo ou estar em casa, que você possa, o mais importante que eu acho que é que você possa fazer da forma que você se sente melhor, mas que você também possa procurar apoio e encontrar informação aí com a Anácia, que falou no Instagram, e aí a gente vai estar aí no canal do YouTube também com o nosso podcast agora, levando aí exclusivo o podcast da Anácia Ceará, levando ainda mais informação e mais conhecimento. Então a gente vai estar alimentando com palestra, com informação, com os novos encontros. Então só acompanha a gente, que a gente ainda vai voltar por aqui e vai trazer aí muito bate-papo, muita história e muita vivência boa para você que está procurando conhecer um pouquinho mais sobre esse movimento. E a gente volta daqui a pouco. Bye, bye. E obrigada, Manuel, pela sua presença aqui e essa conversa tão importante para o naturista e para o cuidado mental e com o corpo. Eu quero agradecer a oportunidade. Obrigada.